Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando um alimento diário, uma palavra do Senhor para você. Gostaria de estar trazendo para você 4 coisas que você precisa fazer para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Mas antes de nós começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo notificações de novo vídeo postado aqui no canal. E também visite a nossa página no Facebook, na fanpage Evangelizando Vidas. Você receberá mensagem da palavra do Senhor e nos siga lá no Instagram, Evangelizando Vidas. No livro do profeta Jeremias, vemos uma das promessas mais lindas da Bíblia, de que Deus tem bons planos para as nossas vidas. O Senhor disse lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de causar danos, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte dele. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas das vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de 2 coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que o Senhor é Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo de espera. Vou lhe mostrar 4 coisas que devemos fazer enquanto esperamos os planos de Deus se cumprir em nossa vida. A primeira é esperar em Deus com paciência. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo que Ele começará a se realizar. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir o cargo de governador do Egito. Eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera, momentos de luta, de humilhação, de sentimento de abandono. Porém, eles tiveram força e perseveraram até o fim. Além deles, Davi, Abraão e até o nosso Senhor Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas. Os sonhos deles começaram a ser cumpridos e o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro e Ele irá realizar cada um dos seus planos, porém, isso acontecerá no tempo dele. E não há nada que você possa fazer para adiar isso. Então a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: tudo bem, Deus, está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças, mas vou fazer exatamente o que o Senhor diz, vou me manter firme nos seus propósitos. Se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera, até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. O salmista disse lá no Salmo 37, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O segundo ponto é: ouça somente a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a agradecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só, se Noé tivesse permitido que a voz das outras pessoas próximas a ele fosse maior do que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer o Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo, e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você está maluco. Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. E o Senhor recompensou poderosamente por isso, fazendo dele, sua família, os únicos sobreviventes do grande dilúvio. Da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados em sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus, fazendo com que ela
Fale cada vez mais alto ao seu coração. Confie com todas as suas forças e todas as outras vozes parecerão apenas um sussurro perto da voz de Deus. O terceiro ponto é: não seja guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para que lhe ungisse um dos seus filhos para ser rei daquela nação, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. Já na casa de Jessé, viu Eliabe, filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer que unja, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé então chamou todos os outros filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria e decidiu perguntar ao dono da casa: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu ainda: tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamar ele. Ele veio, era um ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unge, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12. Essa passagem, que marca a unção de Davi como rei de Israel, nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas e as suas crenças diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar, meu irmão, naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto é: o meio define como será o fim. Eu não tenho dúvida de que a forma que lidamos com as situações e as circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus, o modo que os nossos comportamentos determinam o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às suas ordens do Senhor, cedeu aos desejos da sua carne e por causa disso pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu a sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois teve os olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles moendo grãos, que está lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 4 ao 21. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele, que está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Deus atendeu aquele pedido. Então Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou das suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos que estavam ali, inclusive ele. Juízes, capítulo 16, versículo 30. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas as escolhas que ele fez mudaram o rumo da sua vida. Ele foi desobediente, em muitas situações não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor Jesus e resolveu fazer tudo pela sua própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. A primeira, nossa aparência será testada durante o tempo de espera. Chega um momento na nossa vida que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. Isso nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. Certamente isso também acontece com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que devemos fazer uma escolha muito importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor,
ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida seguindo apenas o nosso instinto. Por mais difícil que seja a primeira opção, é sempre a coisa mais certa a se fazer. Veja o que rei Davi disse lá em Salmo 40, verso 1 e 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. O segundo ponto é: o tempo de Deus é o tempo certo. Deus nunca se atrasa, ele também não se adianta em minutos sequer. O tempo dele é perfeito e os sonhos dele são realizados no momento exato. Por isso você precisa caminhar junto com ele sempre. Correr à frente do Senhor ou ficar para trás nessa caminhada não irá funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa se alinhar ao tempo e à direção dele. Pode ser que isso não faça sentido para você, mas faz parte da sua caminhada. A grande notícia disso tudo, meu irmão, minha irmã, é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado os projetos e sonhos dessa vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será, porém sabemos que será o melhor, porém tem certeza de que isso será o melhor para você. Que Deus venha abençoar você poderosamente, que você venha ter mais paciência, esperar pelo Senhor e ouvir a voz do Senhor, porque os planos de Deus são maravilhosos para a nossa vida. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.